Os primitivos homens que tinham na sua estrutura basicamente isso, não conseguiam fazer atividades mais complexas. E esses seres primitivos conseguem. Um grande progresso que neste momento acontece. O cérebro do homem primata se desenvolve, aumenta, cresce, e com o crescimento aumentam-se as estruturas neuronais, capazes de desenvolver no ser humano, no ser primitivo, maiores raciocínios lógicos. Por isso que neste momento ele começa a surgir comunidades nômades. O ser primitivo que ficava no lugar, explorava aquele lugar até exaustão, e depois ia para outro lugar, começa agora a migrar. E não só a migrar, ele começa a migrar, mas também a se estabelecer em locais fixos, porque ali ele consegue desenvolver e cultivar o seu próprio sustento. Ele começa a desenvolver aquilo que no futuro será a agricultura. Ele começa a descobrir o fogo, ele começa a descobrir o sentimento religioso, a fabricar suas próprias ferramentas, a se tornar um ser temido pelos seres ferozes que estão lá fora. Os seres mais perigosos, os seres mais ferozes começam a temer esse ser que agora usa de ferramentas para se equiparar aos seres mais grandiosos. E como é que ele consegue fazer isso? Através disso aqui. Isto é o maior progresso que a humanidade teve ao longo de milênios. Mais progresso que isso, talvez a internet, mas talvez não sei. É o maior progresso que o homem conseguiu. O que, Jade? Meus dedões? Sim, seus dedões. Veja a diferença. Se nós suprimirmos os dedões e usarmos apenas os 4 dedos, não conseguimos desenvolver atividades muito mais complexas, como pegar um objeto, como levantar, como simplesmente escrever. Não conseguimos. Ao longo das evoluções, o ser humano desenvolveu um polegar opositor. É o único dedo das mãos que fica em oposição aos demais e que permite com as mãos estendidas fazer atividades muito mais facilmente. Atividades complexas com muito mais habilidade do que se nós tivéssemos apenas mãos num único sentido. Então o polegar opositor, o cérebro desenvolvido, permitiram que o homem pudesse progredir e evoluir incessantemente, até que surgisse o biótipo suficiente preparado para receber essa raça que ia aprimorar a Terra. Mas já esse bando de capelinos aí não é um bando de degradados? O que eles poderiam contribuir para a evolução da Terra? Vamos entender a partir das próximas questões que o Livro dos Espíritos nos traz. Na questão 52, Allan Kardec pergunta: de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Aconteceria o mesmo com 2 filhos de uma mesma mãe que, se educados longe um do outro e de maneira diferente, não se pareceriam em nada quanto ao moral. E mais adiante os espíritos questionam, a partir das perguntas de Allan Kardec, eles respondem: o homem apareceu em muitos pontos do globo? Sim, e em diversas épocas. Esta é uma das causas da diversidade das raças. Depois os homens, ao se dispersarem sobre diferentes climas, ao se misturarem aos de raças diferentes, formaram novos tipos. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Por acaso, diferentes variedades de um mesmo fruto deixam de pertencer à mesma espécie? E aí a questão mais importante, a 54. Se a espécie humana não precede de um só indivíduo, os homens devem deixar por isso de se considerarem irmãos? E os espíritos respondem: todos os homens são irmãos perante Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo objetivo. Por que razão deveis sempre tomar as palavras ao pé da letra? Ou seja, apesar de exilados e de terem um comportamento extremamente incompatível com o mundo mais evoluído, os capelinos já tinham acumulado, até aquele momento, uma grande bagagem de conhecimento, de vivência, de técnica. Porque assim como nós, eles eram espíritos. E ao se reencarnarem na Terra, permitiram compartilhar o seu conhecimento com o homem primitivo que já estava aqui. Espíritos que foram desenvolvidos na brutalidade da Terra, mas que sozinhos não conseguiriam fazer avançar o planeta. E é nessa hora que Deus dá aquele empurrãozinho e permite que os espíritos exilados venham na Terra fazer o aprendizado, a vivência, ajudar a impulsionar a evolução que a Terra precisava para evoluir, a humanidade precisava para evoluir. Muito bem.
Aí nós chegamos à próxima raça-mãe, que é a terceira raça. Vamos recordar. A primeira raça eram espíritos, que vieram reencarnar na Terra, mas ainda não tinham consciência de si. Estavam em fase primitiva de evolução. Quando veio a segunda raça-mãe, eles reencarnaram. Eles aprimoraram aquele ser primata que havia na Terra para que ele se tornasse um ser hominídeo, um ser próximo daquilo que hoje nós somos, que é o Homo sapiens. E quando chegou a fase do Homo sapiens, o ser dominante no planeta, para que ele pudesse sair da brutalidade do seu comportamento, vieram os capelinos em 3 raças. A terceira, a quarta, a quinta. A terceira raça-mãe vieram através dos Hutas, seres de cor escura, ou conhecidos também como filhos da Lua, porque eles veneravam o astro solar, o astro lunar, a Lua, como se venerassem no brilho da Lua, o brilho intuitivo da estrela que eles haviam perdido para sempre, Capela. Os Hutas fizeram primeiros agrupamentos, fixaram tribos em locais permanentes, começaram a domesticar os animais ao seu redor, e é a partir desse momento que começa o homem a interagir com o ser mais integrado ao seu cotidiano. E a ciência tem nele como um grande mistério. Qual é o vínculo que nos envolve entre o homem e o cão? É um vínculo que remonta a civilizações muito antigas. Qual é a afinidade que fez o homem domesticar aquele ser primata que era parecido com o lobo, né? Para que ele pudesse domesticar e trazer ele para o seu círculo familiar. E ao mesmo tempo outros seres mais próximos como os gatos, entre outros. E a partir daí sistematizando o sentimento religioso, desenvolvendo a visão extrafísica e mental, o desenvolvimento da agricultura, eram seres dotados de uma habilidade a mais daqueles que estavam na Terra. Mas aí é que está o problema. Quando nós chegamos em uma sociedade, um local em que nós sabemos mais que os outros, muitas vezes nós somos seduzidos a usar o que nós sabemos demais para deixar os outros submetidos à nossa vontade. Quando nós chegamos numa população ignorante e dominamos um conhecimento, é muito difícil não sermos seduzidos pelo desejo de ocultar a origem daquele conhecimento para sermos os seres maiores do que aqueles que estão ao nosso redor. E é esse sentimento de soberba, de orgulho, de egoísmo, que esses seres estavam para trabalhar quando vieram reencarnar na Terra. Mas esses primeiros seres, eles não aprenderam. Eles começaram a subverter aquilo que os capelinos haviam sido orientados quando reencarnaram na Terra. E usando o seu poder e influência mental, porque eles tinham uma afinidade muito mental com seres extraterrenos, ou seres espirituais além da nossa compreensão, eram seres com uma sensibilidade mediúnica muito grande, tinham habilidades de comunicação além da vida, e isso eles usavam para subverter a ordem e fazer com que aqueles seus servos permanecessem servindo eles para sempre. Continuavam egoístas, continuavam orgulhosos. E permanecendo nessa teimosia, foram novamente degradados para restabelecerem uma reciclagem espiritual. Eles se desencarnaram a partir de um grande cataclisma que aconteceu na Terra, para que esse cataclisma, ao passo que desenvolvesse o planeta, também fizesse com que eles voltassem ao mundo espiritual para uma espécie de reaprendizado do que não aprendeu. Veja como é difícil trabalhar com o espírito em evolução. E a Terra, nesse processo de transformação, também se transformou. O continente que hoje nós conhecemos como Austrália é o continente onde eles habitavam. Mas a Austrália, como a ilha, como é conhecida hoje, não era apenas aquela ilha. Era um continente que se estendia até a África, formando um grande continente. Com esse cataclisma, aquela civilização e aquele continente sucumbiram sob as águas. E aqueles que sobreviveram a isso, foram sobrevivendo e buscando outros lugares para viverem. E após sucessivos milênios de aprimoramento e desenvolvimento, começaram a reencarnar em outros continentes. Em especial, o Cristo, como nos ama e nos quer bem, deu mais uma chance. E esses espíritos voltaram a reencarnar mais uma vez, para terem mais uma chance, agora através da quarta raça-mãe. Essa raça-mãe é muito interessante, porque é a raça que nós conhecemos intuitivamente. O que existe de teoria conspiratória falando sobre a Atlântida não está nos registros da história comum. É intuitivo o sentimento que nós temos por essa civilização,
Por que será? Porque talvez essa civilização seja mais próxima de nós, americanos. E ao mesmo tempo de nós próximos americanos, também seja próximo daquilo que nós entendemos como sendo uma civilização extremamente avançada. Os atlânticos, ou os atlantes, eles veneravam um Deus. Um Deus no qual, na crença deles, era responsável por sustentar o equilíbrio da Terra. Intuitivamente, eles desenvolveram o conceito daquilo que os gregos acreditavam, da crença do Deus Atlas. O Deus Atlas, na mitologia grega, era um Deus que era responsável por sustentar a Terra. E ele sempre era representado como um ser extremamente forte, sustentando todo o globo terrestre nas suas costas. Ele era responsável pela harmonia e o equilíbrio no planeta. Tudo o que acontecia, a responsabilidade era dele. E os atlantes tinham essa crença. A crença através dos deuses. Só que a civilização deles era muito mais evoluída. Os espíritos foram impulsionados a se aprimorar e a desenvolver uma raça mais evoluída. E eles começaram a reencarnar numa região que hoje não existe mais. Uma imensa ilha no meio do Oceano Atlântico. Nessa ilha eles começaram ali a reencarnar e a desenvolver uma civilização extremamente avançada. Começaram a desenvolver ali a comunicação, a arte, a agricultura, os metais. Em especial os metais, porque na época eles eram esotéricos. Acreditavam nas escolas iniciáticas, no misticismo, nas crenças dos deuses, nas estratégias de terapêuticas alternativas. Eles dominavam e conheciam muito bem essas terapêuticas, que se perpetuaram ao longo dos séculos, e as civilizações mais atuais, mais recentes a nós, herdaram um pouco desse conhecimento, como por exemplo os egípcios, os maias, os astecas, entre outros. Eles veneravam um metal, que só havia naquela ilha. O metal se chamava oricalco, que era um metal extremamente dourado e brilhante, semelhante ao metal que hoje todos nós, ao longo da nossa evolução humana, acreditamos ser o metal um dos mais valiosos do mundo, o ouro. Utilizando daquele metal, eles começaram a construir toda a sua cidade feita daquele metal. Pirâmides feitas de metal, estruturas arquitetônicas feitas daquele metal dourado, porque para eles o metal não tinha valor. O metal era uma veneração do auge da sua civilização. Não havia cobiça sob o ouro metal, mas havia o desejo de fazer do metal a exibição de uma civilização extremamente portentosa, uma civilização extremamente poderosa de si. Os seres evoluídos desses templos, eles tinham comunicação e o pleno poder de comunicação mental. As pirâmides que cercavam a capital da Atlântida eram interligadas por uma conexão mental, em que os sacerdotes desses templos se comunicavam através da mediunidade com uma rápida intuição. Eram seres altamente desenvolvidos. No entanto, eles ainda não trabalharam o essencial: o orgulho, o egoísmo, a vaidade. O desejo de poder começou a crescer na civilização atlântica. E daí nasceu aqueles famosos fenômenos que nossa sociedade conhece muito bem: a violência, a corrupção, a sedução, a falta de honestidade, o descompromisso com a ética, o respeito, o desrespeito com o semelhante. E essa sociedade começou a se degradar. O abuso excessivo de poder e de corrupção desprezou o vínculo divino. Começou a se usar a magia negra. A magia negra, entenda a magia negra como sendo a magia que prejudica. O desejo que perniciosamente almeja aquilo que é de ruim. Apesar de nós sabermos que a lei de causa e efeito devolve em dobro aquilo que nós desejamos ao semelhante. Mas os seres extremamente divinizados desafiavam aquele ser divino que eles acreditavam que existia. O Cristo em si percebia que aquela civilização estava se pervertendo. Então ele resolve degradá-la para sempre. Um novo cataclisma sacode as estruturas terrestres. E em questão de alguns séculos, a grande ilha de Atlântica sucumbe nas águas, afundando aquela civilização para sempre. Aqueles que puderam se salvar, refugiando-se em grandes embarcações e navios, foram buscando novos refúgios. E o mais coincidente deles, alguns foram para o oeste, outros foram para leste. Os que foram para leste encontraram um grande continente inóspito, que dantes havia sido um grande mar, mas que naquele momento era um grande deserto. O deserto do Saara. E ao se aventurarem no meio do deserto, procuraram um local para poder desenvolver ali
uma estrutura rudimentar e crescer novamente como civilização. Por volta de 3.000 ou 4.000 anos antes de nós, uma pequena tribo começou a se beirar num rio muito famoso e ali criar uma das mais famosas civilizações da humanidade. Os egípcios começavam a habitar o rio Nilo. E dali fizeram com que aquele rio fosse a dádiva da sua civilização. É por causa dos registros daquela civilização e do famoso sacerdote de Sais, que era pertencente a uma escola iniciática egípcia, que nós sabemos um pouco mais sobre a Atlântida. Porque num determinado dia, o sacerdote de Sais teve a oportunidade de ter uma entrevista com Ptolomeu. E Ptolomeu começou a ouvir um pouco daquela história que ele sabia, que seu pai havia contado, que seu avô havia contado, que seu bisavô havia contado, que seus ancestrais sabiam de que os egípcios eram herdeiros de uma civilização muito mais poderosa do que eles, os Atlantes. E a partir daquele relato surgiu um famoso escrito grego chamado Timeu. E desse escrito é aquilo que nós sabemos hoje do que vem a ter sido talvez aquela